E não é que o Rogério Ceni foi mesmo demitido, rapaziada. Ontem o jornalista PVC, grande Paulo Vinícius Coelho, havia comentado que mesmo com vitória sobre o Academia Puerto Cabello, o Rogério corria risco de ser demitido. E eu achava que ontem, como eu falei no pós-jogo ao vivo pra vocês, o São Paulo ia meter uns 5 ou 6 no Puerto Cabello e talvez as coisas se apaziguassem, mantivessem o Ceni aí. Mas como o São Paulo apresentou um futebol horrível, um futebol ridículo e foi se salvar a partir do minuto 86 com o próprio Marcos Paulo que o Ceni havia tretado, realmente havia ainda uma áurea sobre o trabalho de Rogério Ceni, uma energia ruim sobre o trabalho do Rogério Ceni, em que ele poderia ser demitido, em que ele poderia não ser mais treinador do São Paulo. E hoje, às 2 da tarde, o São Paulo Futebol Clube emitiu uma nota demitindo o Rogério Ceni e, ao que tudo indica, vai trazer Dorival Júnior. As mudanças devem parar por aí? Com certeza não. Eu acho que vão, infelizmente, sim. Antes da gente falar de tudo isso aí, falar um pouco do trabalho aí do Rogério e por que o trabalho do Rogério é ruim, sempre respeitando o goleiro, o monstro que foi, a lenda que foi dentro do gramado, embaixo das traves, batendo falta, uma lenda. O treinador tinha que se provar e não conseguiu se provar nem na sua primeira passagem em 2017. Nessa última, obviamente, fez um trabalho melhor do que 2017, porque o de 2017 foi muito ruim, o Rogério estava iniciando a carreira dele. Também, caso seja confirmado que Dorival Júnior vai ser o treinador, inclusive até uma coincidência do ano de 2017, né? O Rogério Ceni é demitido e o São Paulo traz Dorival Júnior. A diferença é que o Dorival de 2017 e o Dorival de 2023, para mim, há uma evolução no trabalho do treinador, há uma evolução dele como técnico. Mas antes da gente falar de tudo isso, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei. Se você se identificar da forma que eu falo do São Paulo Futebol Clube aqui, não esquece de se inscrever, seja membro e ajude diretamente o canal. A gente vai refazer o nosso sorteio da camisa oficial da temporada passada, até porque o vencedor tinha um tempinho ali para entrar em contato comigo e não conseguiu entrar, até o momento não entrou, então a gente vai refazer o sorteio também para a rapaziada que é membro do canal. Gente, falar do Rogério Ceni goleiro, Rogério Ceni ídolo, eu não vou fazer isso aqui. Tenho o maior respeito, é o meu maior ídolo no esporte, é o meu maior ídolo no futebol, talvez um dos maiores da vida como atleta, como jogador. O treinador, eu demorei um pouco a separar uma coisa da outra, até porque é muito difícil, porque se trata da mesma pessoa em funções diferentes, mas a verdade é que o trabalho do Rogério Ceni aqui não deu certo. Deu muito certo no Fortaleza, não deu certo no Cruzeiro, deu mais ou menos certo no Flamengo, ele foi decente, foi um trabalho decente no Flamengo, ainda mais se você comparar com todos os outros treinadores, talvez o trabalho dele só tenha sido pior do que o do Dorival e obviamente do que o do Jorge Jesus. O Rogério, ele é um cara extremamente obcecado por vencer. Ele não é um cara perna, ele não é um cara mala, ele não é um cara vagabundo, mas ele é uma pessoa de difícil convívio no dia a dia. Isso, vários atletas, ainda quando ele era jogador, já falavam isso. Treinadores já brigaram com ele dentro do São Paulo também, treinadores já tretaram com ele. Vamos lembrar que um dos casos mais pesados foi com o Ney Franco, que inclusive o Ceni falou numa entrevista em saída de campo, em saída de estádio, que se ele tivesse todo o poder que falam que ele tem dentro do São Paulo, o Ney Franco já teria sido demitido há muito tempo. É esse o nível do Ceni. Recentemente teve treta com o Marcos Paulo, teve treta com o Patrick, teve treta com o Luan, teve treta com meio mundo de atletas. Já o Dorival, que é um cara que pode estar vindo, eu ainda tô tratando como possibilidade, rapaziada, porque o perfil do São Paulo, as redes oficiais do São Paulo, o São Paulo como instituição não oficializou o Dorival Júnior, mas o Gabriel Sá, jornalista da Jovem Pan, que acertou todas as contratações do São Paulo deste ano de 2023, está cravando também, é uma fonte aí quente, é um dos caras que eu mais utilizo como fonte de informação, assim como Eduardo Afonso, Marcelo Baceggio e tantos outros jornalistas. Ontem a nossa pauta no pré-jogo foi a questão do Ceni poder ser demitido mesmo com vitória por conta da matéria do PVC, que também é um puta jornalista muito bem informado. Quando as fontes são quentes, a gente leva a sério e traz pra discussão aqui. Quando é fonte meio morninha, meio fria, a gente às vezes até comenta brevemente. Mas voltando aqui, no caso venha realmente o Dorival. O Dorival, como diria meu grande amigo Matheus, que é um corintiano lazarento, fala que o Dorival é o treinador ar-condicionado. Ele melhora o clima, deixa os caras à vontade. É o treinador ar-condicionado. E talvez seja isso que esteja faltando para o São Paulo. Não só isso, mas talvez seja isso uma das coisas, esse tato, esse lido com os atletas. Até o momento, apenas 3 jogadores do grupo de 30, 35 atletas, 3 ou 4 atletas
emitiram mensagens se despedindo, mostrando respeito ao Rogério Ceni, como o Caleri, o Moreira da base, o Nestor e o Michel Araújo, que ele trouxe ontem na coletiva, inclusive, fez vários elogios ao Michel Araújo, que é bom jogador, um bom jogador que o Rogério Ceni indicou. Ele falou, ó, esse eu indiquei nominalmente, esse aqui, ó, o cara faz gol, o Rogério enche a boca pra falar, esse aqui eu trouxe, né? E muitas das vezes esse tá o problema. É até um dos fatores do qual eu era contra a vinda de um Luxemburgo, por exemplo. É muito eu trouxe, eu fiz, eu barrei o Luan, eu fiz aquilo. Eles perderam, né? Nós empatamos. Tem muito disso na questão do Rogério Ceni também. Porque é um cara que não aceita a derrota. E isso é bom, o cara não aceitar, não normalizar a derrota. Mas muitas vezes ele tem que abraçar os companheiros. Quando tá tudo uma porcaria, quando você tá brigando com todo mundo, não adianta você sair dando o dedo do meio pra todos. Às vezes você tem que unir, mesmo as pessoas que mais se odeiam, vocês têm que se unir pra sair de uma situação ruim. E no caso do São Paulo, está sim numa situação ruim. A gente tem um monte de jogador no departamento médico, um monte de jogador que não está à disposição, tem jogador afastado, tem jogador suspenso, toda hora tem um problema. O nosso departamento de preparação física, eu ia falar do departamento médico, mas primeiro eu vou falar da preparação física, que é uma piada. Toda hora tem jogador com lesão muscular, toda hora tem alguém precisando fazer cirurgia, toda hora alguém tem um troço. Enquanto a gente vê os rivais, a gente vê outras equipes, não tem problema algum. É um ou outro jogador que está fora e só. No São Paulo é 2 caras por rodada, é 2 caras por semana, perdão. Perde um jogador na quarta, perde outro jogador no domingo. E nisso, nem Rogério Ceni, nem Dorival Júnior, nem ninguém, nem Guardiola, nem Klopp, nem Ancelotti, ninguém vai dar jeito. Se não houver uma mudança em como é feita a preparação física, se não houverem mais mudanças no departamento médico que não são suficientes, você trocar 2 médicos e não trocar todos os aparelhos deveriam ter data de validade no São Paulo. Da parte da preparação física, da parte do departamento médico, passou de 5 anos aqui, troca. Não, mas o equipamento tá bom, então vende. Mas não, lá no São Paulo não vende, né? Deve ir para a área social, que é o foco do senhor Júlio Casares e dessa gestão, né? O sócio tá feliz, então tá tudo bem, é o social que mais cresce. É o social que mais cresce, então tá tudo beleza. Não, o foco tem que ser o departamento de futebol. E o Dorival, assim como o Ceni, precisa de material humano. O Dorival vai precisar e o Ceni precisava. É por conta disso que o Ceni não teve sucesso? Um dos fatores. Um dos fatores que o Ceni não teve sucesso foi o que ele quer dos caras em campo, o que o Rogério Ceni enxerga de jogo. Eu sou uma pessoa que conviveu, que cresceu com aquele São Paulo do Muricy, que 1-0 era goleada, 3 pontos dentro de casa e nós leva o caneco. O Ceni quer ter a posse de bola, quer que o zagueiro construa, quer que o meia vire ala, quer que o atacante vire meia. Isso não dá certo no futebol brasileiro. Talvez dê certo se o Rogério Ceni for pro futebol espanhol, for pro futebol inglês. Ele tem o domínio da língua, então eu acho até que o Rogério tem potencial para fazer carreira na Europa, porque é um cara com essa mentalidade. Mas aqui dentro do futebol brasileiro, no Fortaleza deu muito certo, porque é um time extremamente profissional. Foi feita uma revolução de dentro para fora do Fortaleza, que chegou no campo. O Fortaleza em 2017, em 2018, quando ele assume, estava vindo da Série C. Hoje o Fortaleza disputa a Sul-Americana, disputou outro dia Libertadores, chegou até as oitavas de final. Já no São Paulo, é aquela coisa, vai ter que agradar, o treinador que vier vai ter que agradar tal jogador, vai ter que saber lidar com todo mundo. O Dorival é um cara que sabe lidar com um jogador marrento, sabe lidar com mala. Se ele lidou com o Gabigol, que é um ótimo jogador, mas que tem uma mala, que é um ego extremamente inflado, ele vai saber lidar com o Luciano, por exemplo, que é outra marra, e não tão bom quanto o Gabigol, por exemplo. Gosto do Luciano, tá? Mas estou comparando qualidades aqui, comparando estilo de personalidade também. É um cara que toma muito cartão amarelo, toda aquela coisa que a gente vive reclamando do Luciano. O Dorival é um cara para chegar, não vai pegar o Michel Araújo, transformar no ala, não vai pegar o Luciano, transformar no meia, ele vai fazer o simples. E aí vai sair um pouco da alçada do treinador, porque se ele fizer o simples e os caras dentro de campo não corresponder, aí a crítica vai toda em cima dos caras. Se o Dorival não tiver, por exemplo, um Caleri à disposição por lesão e o departamento médico demorar para liberar, também vai ser culpa do departamento médico. Não vai ser culpa de Ceni, não vai ser culpa de Dorival, é culpa do departamento médico. O próprio estilo de jogo do Dorival não é esse que exige tanto dos atletas. E não só o trabalho que ele fez no Flamengo a gente tem que exaltar. O trabalho que ele fez no Ceará, novamente, se realmente se confirmar a vinda do Dorival.
Antes de ir para o Flamengo, ele estava fazendo um bom trabalho no Ceará, venceu o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, na primeira ou na segunda rodada, não vou me lembrar o certo, mas foi bem no comecinho, em pleno Allianz Parque por 3-2, se eu não estiver enganado, fez a melhor campanha da Copa Sul-Americana, melhor até que a nossa campanha foi muito boa, 5 vitórias e 1 empate, a do Ceará foram 6 jogos e 6 vitórias, com o comando do Dorival, que tava um time bem, tava um time estável, depois que o Dorival saiu e foi pro Flamengo, caiu muito a equipe do Ceará. Então é um treinador, além de melhorar o ambiente, além de melhorar o vestiário, deixar mais leve, é um cara que sabe trabalhar. Não estamos falando só de um animador, não, bota um cara lá pra animar, bota um comediante de stand-up. Não, é um cara que também tem o trabalho. Mas essa parte do trabalho, o Rogério também era elogiado pelos jogadores, também era exaltado pelos atletas. Agora, o convívio, o ambiente era ruim. Se você pega um cara que também tem um bom trabalho, também tem título, também tem time grande no seu currículo, foi muito vencedor no Santos, foi vencedor recentemente no Flamengo, no São Paulo não obteve tanto sucesso na primeira passagem, que essa seja uma passagem de sucesso. Vamos cobrar o Dorival o que é de Dorival, vamos cobrar o que é de diretoria ser de diretoria. E outra coisa, não adianta cair só Rogério Ceni. Era para ter caído o Muricy, era para ter caído o Carlos Belmonte, meio mundo. Estou no aguardo por essas mudanças, estou no aguardo nas mudanças da preparação física do departamento médico também. Acho que elas vão vir? Não, mas tinham que vir, tem que vir. Não é só muda um técnico dali, não, tira um calvo, bota um que tem um pouquinho mais de cabelo e é mais legal no dia a dia. Não, você precisa de mais mudanças, principalmente dentro do clube onde a gente não vê. Tamo junto, rapaziada, que realmente, se for o Dorival a ver, que tenha sucesso aqui, que tenha boa sorte, e que o Rogério Ceni tenha boa sorte na sua carreira como treinador, onde quer que seja, aqui no futebol brasileiro, se ele tentar se aventurar na Europa, onde quer que seja. Não deu certo aqui, mas vamos tentar agora nos desintoxicar do Ceni treinador e lembrar do grande ídolo que a gente tem como goleiro, como jogador que foi. Vamos ter respeito pela figura do Ceni. Tava fazendo mais invencionice, tava irritando, tava. Agora não é mais da alçada dele, agora é um outro treinador. O São Paulo seguiu sua vida sem Ceni, vai seguir a sua vida sem Rogério Ceni. Já teve que seguir no gol e tomara que o Rafael agora também assuma de vez a titularidade. Mas que tudo dê certo na nossa vida e na do Rogério também, que eu desejo muita sorte. Assim como vários profissionais passaram pelo São Paulo, o Aguirre, o Bausa, o próprio Diniz, não é um cara que eu tenho raiva nem nada do tipo. Agora tem umas malas que passaram por aqui que a gente não quer ver pintado de ouro. Tamo junto como sempre. Vamos São Paulo, senhoras e senhores, que seja... a quem tem um pouquinho de esperança no nosso futuro.